Podcast Iveraldo Nascimento. Se você quer me ver feliz, é aqui nessa bancada, conversando contigo. E eu procuro buscar uma pauta que seja construtiva, uma pauta que seja útil. E a gente não está medindo o algoritmo, saber se a gente está lá em cima, está embaixo, tem muitos milhares de acessos ou não, né? A pergunta não é essa. A pergunta é se tem um conteúdo. As pessoas que assistem, elas podem se espelhar num conteúdo de convidados escolhidos a dedo. E hoje eu trago um convidado mais que especial. Foi um amigo que ao longo da vida eu construí e eu confiei sempre nele, porque nós tivemos uma convivência profissional em determinado momento da nossa caminhada de vida, e isso agregou muitos valores ao meu profissionalismo. Ele é professor, mas não é só porque é professor, que já é digno, já é grande, professor acadêmico. Também porque ele é um professor da vida, um grande cidadão, um grande araripinense. Se você já viu alguém que se orgulha pelo que faz, pelo que conquistou e conquista, ele se chama João Muniz. Eu posso chamá-lo de doutor, de professor, e posso chamá-lo também de meu amigo. Tudo bom, João? Como é que tá? Oi, Bruno, boa tarde. Rapaz, depois dessa introdução fica até a gente fica complicado para corresponder às expectativas, mas vamos lá, chegando lá. Eu fico muito alegre em estar com você sabe disso, não é uma demonstração de por acaso, porque quando você está ausente nas suas viagens, no seu trabalho, eu para um lado, você para outro, né, a gente sente a falta de João Muniz, porque eu lembro quando nós começamos a nossa amizade, nossa primeira empreitada de conhecimento, eu já era nascido, pode acreditar. 1992, nós fizemos uma campanha. É o tempo mais áspero da vida da gente, é ter que fazer uma campanha política, né, João? É verdade. Então, naquela época, nós era chamados Quatro Cavaleiros, né? Os tempos eram outros, né, Iveraldo? As coisas eram bem diferentes de hoje, e a gente praticamente demos a nossa vida, né? Nossa energia, nossa juventude, para que a gente conseguisse realmente trazer o melhor para o povo de Araripina, né? E nessa bagagem, uma coisa chamada conhecimento, valores, juventude, vontade de acertar. E quando você parte para uma mudança, há uma reação, uma ação que tem a reação. E nem todo mundo está preparado pelas reações, pelas ações, aliás, né, João? Exatamente. E até porque a gente não conseguiu, na realidade, assim, fazer tudo que a gente imaginava que pudesse fazer. Os sonhos eram maiores do que assim a realidade. Bem maior do que a realidade, e a gente assim, vamos dizer que não fizemos na íntegra o que a gente pensava, embora a gente tivesse as maiores boas vontades, a maior das boas vontades, mas realmente as circunstâncias da época dificultaram, foi seca, foi plano real, enfim, foram uma série de circunstâncias que impediram que a gente desenvolvesse aquele trabalho sonhado por a gente, para o povo de Araripina. E principalmente a mudança, porque a mudança ela é aceita em determinado momento, quando você não mexe em interesse. Mexeu em interesse, meu amigo, aí não tem história, não tem conversa. É verdade. Agora, João, fora dessa questão do momento que nós nos conhecemos e tivemos essa caminhada bonita, você foi secretário municipal de infraestrutura, porque você é engenheiro, mas o João Muniz, eu também conheci fora dessa questão de secretário, dessa questão política, conheci João vivendo essa Araripina que eu citei agora há pouco. Você sempre foi muito entusiasmado com a Araripina, né, João? Inclusive, teve uma época que você me pediu para fazer uma música sobre a Araripina, né? Eu cheguei a fazer a música ainda, mas não ficou assim bem, vamos supor, não ficou muito popular a música, né? Mas é isso, a gente teve sempre esse entusiasmo em ver a nossa cidade crescer e melhorar, ver as pessoas progredindo. Acima de tudo, a gente tem sempre essa imagem que Araripina é uma cidade bem, eu não vou dizer progressista, mas é uma cidade que tem progresso, é uma cidade de progresso. O próprio povo se desenvolve, o próprio povo de Araripina, ele se multiplica, ele se divide, não vou dizer dividir no sentido de que de crescer, no sentido de contribuir para de se reinventar. Essa é a palavra certa, reinventar. Mas você botou a palavra juventude no meio, eu me lembro também, João, a gente está resgatando muito a questão assim da memória.
e eu me lembro que você era entusiasta com São João dos bairros. João Muniz era secretário quando a gente chegava no São João tava tudo limpinho, tudo organizado, ajudava os bairros. E João Muniz sempre foi um cara muito, eu vou chamar de conservador, não sei se a palavra é essa, porque ele era secretário e era professor na faculdade. E aí era muito separado ainda, nesse tempo era diferente de hoje, não é o tempo 1922 não, era agora, do 1993 em diante. E aí, como professor na faculdade, João tinha essa reserva dele e tal, mas se dedicou muito, chegou a fazer até uma música pro São João de Araripina, que ganhou o São João do Mundo, gravada por Joãozinho do Exu e por Caninana. Isso, né? isso. Esse mês agora, uma rádio lá de Exu tava tocando, eu passando e ouvindo, tocando a música com Caninana, lembrando você. Verdade. Você lembrava disso, João? Esperava que eu falasse sobre isso aqui no podcast? Realmente, essa música foi gravada em 93 por Joãozinho do Exu e há uns 3 anos atrás Caninana regravou, né? E como você disse, a gente estava na luta, a gente queria sempre encontrar o melhor para a cidade, né? Então a gente ia para todos os bairros, era um São João muito animado, sem falar que a gente foi na nossa gestão que foi criado o São João Danado de Bom, que é o São João da Araripina hoje, né? Que funcionava na Avenida Antônio de Barros Muniz, e aí foi o pontapé inicial para essa grande festa que hoje tem aqui na nossa região, que é comparado com um dos melhores do Brasil hoje, né? Mas nós demos o pontapé inicial, nós foi quem fomos, né? Lutamos, participamos inicialmente para que a gente conseguisse fazer esse São João, que hoje é o grande São João de Araripina. Mas não chama a atenção somente de Araripina, não. São João Danado de Bom, São João de Araripina, nessa versão criada, ele modelou os demais São João. Fora do eixo Campina Grande e Caruaru, a Araripina chamou a atenção, porque a programação era caceteira, era cultural, era uma coisa glamurosa. Porque na época, na realidade, só se falava do São João de Caruaru e do São João de Campina Grande, né? O São João de Petrolina era incipiente ainda, estava iniciando também, sim. Né? Então nós, inclusive o nosso amigo Ronaldo Lacerda, ele mostra que nós mostramos a nossa maquete o prefeito Petrolina, que esteve aqui com a gente na época, né? E logo depois eles criaram o São João de lá. Mas o nosso São João aqui de Araripina foi anterior ao São João de Petrolina. Eu lembro desse dia, lembro dessa foto. Pode dizer o nome do prefeito, foi Guilherme Coelho. Guilherme Coelho veio e olhou a maquete do São João Como é esse campeonato de futsal da TV Grande Rio? Foi pego das nossas estruturas aqui, de fazer campeonato, Copa Araripe, essa coisa toda. Depois, como aí veio também para saber a TV Grande Rio, como era essa estrutura que a Araripina fazia a Copa Araripe, e isso tudo ganhou o sertão. Porque são riquezas, são valores da cultura, são valores da juventude. E isso precisaria ser criado, e foi criado, precisaria ser incentivado, e é incentivado, hora cai, outra hora sobe. Mas esse entusiasmo que a gente está falando aqui foi um determinado momento muito importante. Porque a juventude ela precisa de apoio não é apenas na palavra, é na ação concreta. E os eventos da cultura que marcam a vida de um povo. Pois é, verdade. E a gente viu que nós éramos capazes de realizar um grande São João, né? Sim, sim. E logo no início você observe que a nossa festa já foi uma festa muito divulgada, já deu muita gente todas as noites eram, né, pessoas, muita gente nas festas. E hoje é uma constante aí em muitos locais, mas nós temos a grata satisfação de dizer que somos pioneiros nessa empreitada, né? João, e ainda falando assim, nós vivemos um mundo em constante modificação, transformação, melhoria. Às vezes a gente cai numa rubrica, mas a gente melhora, o sentido é melhorar, é crescer, é modificar. Muita gente nem sabe, quando o cabo escuta Bartol Galeno cantar no toca-fita do meu carro, tem jovem que não o que é um toca-fita mesmo, né? Mas eu me lembro como se fosse hoje. Deixa eu voltar a ser menina aqui da nossa juventude, no dia que João Muniz botou o primeiro CD, era um CD no carro, toca CD. Tu lembra de João? Não? Acho que era um Gol até, sei lá. E tinha o puxador, era uma carreta que puxava, a gente
para não ser assaltado, a gente Tirava, né? Tirava, botava debaixo do banco, né? Mas João ficou na alegria, porque saiu do toca-fita para um CD. Menino, isso era difícil, era caro o CD, né? Era caro. Parece que vinha de Manaus, coisa assim, de Manaus. Não, vinha do Paraguai. Do Paraguai, mas Paraguai. era uma porta de entrada, era Manaus, às vezes. Era. E a pessoa comprava o CD e botava tirava o toca-fita e botava um CD. Quem tinha aquilo era uma beleza. Eu estava lembrando, eu vi recentemente um depoimento de um senhor que tinha um jovem dizendo que como era que esse senhor tinha conseguido sobreviver sem internet, sem telefone celular, sem televisão, né? Sem praticamente nada, né? Como é que a geração dos mais antigos conseguiam sobreviver a tudo isso sem a tecnologia, né? Uhum. E o senhor respondeu, foi justamente por isso que a nossa geração criou, né, produziu isso que hoje está aí para que a geração de vocês usufruísse, né? Porque hoje está tudo na mão. Foi a geração que passou, né? Sim, exatamente, que desenvolveu, que inventou para que as pessoas, a geração atual usufruísse desfrutasse de tudo isso, né? Mas você é professor e eu também tenho lembranças de a história aqui, tanto você nos contava, como também a gente ouvia dos seus alunos. Você sempre fez muita questão pelo aprendizado, João. Você chegou a ser chato? Alguém lhe chamou isso, um aluno? Porque você fazia questão de passar justamente isso para que hoje a sociedade desfrute dos avanços, do conhecimento, porque sem conhecimento não vai para lugar nenhum. E João era um professor meio rígido ou não? Era a necessidade que tinha para encaminhar bem? Geraldo, eu costumo dizer o seguinte, eu fui muito rígido no início e me aposentei com uma certa rigidez ainda. Agora uma rigidez mais, vamos dizer, mais branda, mais maleável, né? Porque a gente, por exemplo, como você sabe, a minha origem eu não tenho graduação em licenciatura, eu sou engenheiro mecânico, né? Sou engenheiro mecânico, cheguei aqui em Araripina para passar 6 meses na FAFOPA e terminei passando 37 anos. Eu me empolguei tanto com a área da educação que esqueci a engenharia. Por que você não gostava de engenharia? Que engenharia era? Era engenharia mecânica. Na realidade, eu queria fazer engenharia civil. E na época, meu irmão queria que eu fizesse engenharia elétrica, porque era uma engenharia mais rentável na época, né? E eu não gostava da eletricidade e gostava da mecânica clássica. Aí inventei de fazer engenharia mecânica sem ter muita afinidade com a coisa. Então, tanto é que quando eu me formei, passei 6 meses, aí vim aqui para Araripina, comecei a ensinar na FAFOPA. E a minha ideia inicial era passar 6 meses. Não, vou passar 6 meses. O ano de 83 foi um ano muito... assim, onde teve uma recessão muito braba mesmo, né? A recessão de 83, além de não ter, o país praticamente parou. Com essa parada do país, então eu entrei na educação para passar 6 meses. E como eu disse, terminei passando 37 anos. Eu gostei tanto da educação, na área de ensino, que hoje eu não sei como é que eu seria se eu não fosse o professor João Muniz, né? Mas também, João, você tinha um mercado, alunado da região toda. Eu falei isso recentemente num podcast aqui com a professora Sheila. Os professores eram muito comprometidos. Eu particularmente fazia e faço essa leitura. A FAFOPA tinha muito compromisso com o conhecimento. Isso. Agora, Everaldo, na realidade, a gente que quer que você realmente, que o aluno desenvolva, que o aluno aprenda, que o aluno chegue à sua capacidade máxima, isso leva um custo, né? Porque muitas vezes você não é bem entendido naquilo que você se propõe a fazer, né? E você sabe, é verdade que a grande maioria das pessoas, dos meus alunos, gostam muito do trabalho que a gente fez, e inclusive de vez em quando eu estou na cidade, alguém me dá um abraço, me fala com carinho da época que a gente ensinava, né? Porque as pessoas viram que no nosso objetivo era realmente fazer eles crescerem, né? E tanto é que às vezes eu chegava para meus alunos e perguntava: fulano, para que é que você estuda? Eles ficavam: eu estudo para aprender, para não sei o quê. Eu digo: estuda, se você estuda, pode dizer que é para melhorar de vida, para ganhar dinheiro. Pode assumir, melhorar a qualidade de vida da sua família, melhorar a sua qualidade de vida. Então é com o ensino, com a educação que a gente consegue isso. Então a gente sempre bateu nessa tecla, né, de deixar o aluno, por exemplo, uma coisa que eu sempre tive uma certa preocupação é que
a disciplina que eu ensinasse aqui em Araripina, se fosse em outra faculdade, ele teria aquela disciplina com aquele mesmo nível de informação, né? Então, para que as pessoas tivessem realmente um ensino de qualidade. Eu gostava de fazer o seguinte, eu tratava meus alunos como meus filhos. Eu fazia com meus alunos ao que eu faço com meus filhos, né? Então, eu tive essa preocupação de colocar isso na cabeça deles e, graças a Deus, muitos assumiram, muitos reconheceram, né? E hoje estão, olha, eu tenho ex-alunos aqui no Brasil inteiro hoje em dia, hoje são, inclusive eu estou morando em Recife atualmente, e passando lá no meu hotel, no prédio que eu moro, e passou, um rapaz olhou para mim assim, rapaz, o senhor ensinou na Católica? Aí eu disse, rapaz, não, eu ensinei na FACIAG em Araripina, ele fui seu aluno, ele hoje é médico, ele fez agronomia, né? Secundinho o nome dele, né? Ele fez agronomia, foi morar, passou num concurso da Embrapa lá no Pará e retornou, daí ficou muito distante de casa, ele retorna, aí fez medicina e hoje é médico. Entendeu? Hoje é médico. Ele me deu um grande abraço, tal. Quer dizer, a gente consegue ter alunos bem-sucedidos em todas as áreas, pessoas que realmente compraram a ideia, que acreditaram na gente e que hoje estão super bem, graças a Deus. Eu sempre ouvi alunos também muito comprometidos, né? A gente diz, não, aluno, se você deixar, ele bagunça. Necessariamente não, né? Tem muitas pessoas que querem estudar. Porque o aluno é o seguinte, Everaldo, você, no primeiro momento que você trabalha com um aluno, você tem que ter aquele momento de, vamos dizer assim, de pacificação, aquele momento em que o aluno vai vendo a qualidade do professor e vai, a partir daí, ele vai tomando respeito ao professor e vai entrando, vamos dizer, no conhecimento que o professor quer transmitir. No primeiro momento, o aluno acha que, devido à rebeldia da juventude, ele vai achar que aquele professor é chato, é isso, aquilo outro. Daqui a pouco ele vê que o professor quer o engrandecimento dele e ele começa a ser, vamos dizer assim, um cúmplice do professor. Ele começa a ser um divulgador do trabalho do professor, ele começa a admirar o professor, né? Então, tudo isso é um trabalho de construção. Você vai construindo ao longo dos tempos, né? Para você chegar numa turma e realmente ter a chamada respeitabilidade que todos gostariam de ter, né? João, era muito glamurosa a Faculdade de Formação de Professores de Araripina, aquelas formaturas, quando você chegava assim no final do ano. Acredito que era o maior evento, dos maiores eventos, depois da festa do padroeiro, né? Que mexia com toda a comunidade católica, era justamente a formatura da FAFOPA. Um momento muito importante. As melhores festas de Araripina geralmente eram as festas de formatura, né? As festas de formatura, onde tinha um número muito grande, um número significativo de pessoas se formando, e isso fazia parte do nosso roteiro, né, de festas aqui na nossa cidade. Quando foi que você disse que passou 6 meses, ia passar 6 meses de professor, acabou passando 37 anos. E quando foi que você realmente, não, eu acho que na engenharia mecânica não, é professor mesmo. Foi logo que essa ficha caiu para você? Na realidade, essa ficha caiu assim lentamente, não foi tão rápida não, sabe? Eu passei um ano, aí, não, outro ano eu vou sair daqui. Aí passou o segundo ano, o terceiro. Eu sei que quando chegou a um certo tempo, eu tive que fazer um mestrado na área, né? Fiz um mestrado para que atendesse tanto a minha formação quanto a formação da FAFOPA, né? E a partir desse mestrado foi que eu realmente senti que a minha formação, a minha vontade, geralmente, era de ser professor. Então, a partir daí, eu fui um professor bem mais receptivo, embora a gente tenha preservado nossos valores, mas eu fui, assim, a maneira, a metodologia minha mudou muito, né? Eu fui muito mais tendo a capacidade de ouvir o aluno, de entender, de interpretar melhor, porque muitas vezes o aluno tem aquele determinado comportamento, às vezes eu chegar falando, assim, rapaz, olha, isso não é bom pra ti, cara, faz isso, e realmente o cara chegar e me agradecer e tal, né? Ô, João, mas isso que você está dizendo é muito interessante, porque tanto vale para o professor hoje como para o aluno, porque a gente precisa da educação. Se a gente não se o país, se o mundo não se abraçar com conhecimento, vai se abraçar com o quê? E a gente vai passar muito e muito tempo pagando preços muito altos, justamente por essa falta de dominar o que a ciência precisa que a gente domine. E aí, às vezes a gente pega um professor desmotivado, por um problema pessoal, ou pela instituição que criou. O que é que você diria hoje como professor
assim, a altura da sua autoridade, a sua idade, seu conhecimento, vivendo com tantos professores. O que é que precisa ser dito? Porque, independente dos problemas que nós tenhamos como pessoa, levar para a sala de aula, é isso que você está dizendo aí. Levar essa tranquilidade, para o aluno ter a tranquilidade de aprender. É verdade, Geraldo. Agora, o que acontece hoje é que muita coisa mudou nesses 30, 40 anos, né? E mudou para pior, infelizmente. A gente, antigamente, tinha o professor tinha a prerrogativa de ensinar, né? E procurar transmitir esse conhecimento da maior maneira possível, da melhor maneira possível. Mas chega ao seu ponto que algumas teorias pedagógicas dizem, não, que conhecimento não se transmite. Aí começa com essas coisas para que você realmente não consiga fazer aquilo que você se propõe a fazer. Ou seja, o ensino da física, da química, da matemática, do português, da biologia, da história, da geografia, de certa forma ele foi, vamos dizer assim, enviesado, né? Então, o aluno, o próprio professor deixou de ter a prerrogativa de saber para saber ensinar. Porque muitas teorias diziam que conhecimento não se transmite, né? Então, ficou muito difícil, o aluno passou a ser o centro do universo, tirar a autoridade do professor, a autonomia praticamente de sala de aula, não digo a autonomia, mas a autoridade caiu bastante, né? E devido a esse processo todo, nós temos um ensino hoje mais negligenciado. Você vê aí alunos do ensino médio com dificuldade em coisas básicas de matemática, de física, de química, até da história mesmo. Tem alguns programas de televisão aí que o cara pergunta, quem foi que descobriu o Brasil? Não sei se você já viu, né? Serve até de piada. Exatamente, se vindo de motivo de piada. Por quê? Porque o ensino cognitivo, de certa forma, ele foi negligenciado em função de outras teorias aí que não vamos entrar no mérito. No mérito. Ô, João, mas nós temos também outro advento agora, recente, que ajuda muito e também a gente precisa saber conviver, que são as redes sociais. É uma pergunta que a gente gosta sempre de fazer, que cada um tem a sua visão com relação a este momento. Nós saímos do tempo muito analógico, a gente vivia, eu falei agora há pouco do toca-fita no meu carro, para um mundo completamente diferente e digital. Então, a gente sabe muito mais viver em operar o celular, e às vezes perdeu muito o conhecimento científico, esse domínio, a inteligência humana, ela foi um pouco desvalorizada, não? Sim, é porque na realidade se valorizou muito a tecnologia em detrimento da própria ciência. Então, ciência se converte em tecnologia, né? Hoje o aluno ele tem toda a tecnologia. Se você perguntar hoje para o aluno do Brasil como um todo, o que foi que melhorou na educação brasileira? Você pode dizer que melhorou o transporte escolar, melhorou as próprias instalações prediais, melhorou, talvez até o relacionamento. E o que foi que piorou? O ensino cognitivo. O ensino cognitivo hoje foi muito negligenciado no Brasil. Então, nossos alunos hoje, eles estão nos últimos lugares do PISA. O PISA é um teste que é feito a cada 3 anos com os países do mundo inteiro, né? São em torno de... Não são países do mundo inteiro, em torno de 80, 90 países, né? O Brasil geralmente fica na rabada, né? Fica no finalzinho de tudo, fica entre o penúltimo. Teve uma época aí que o Brasil só ficou na frente de 2 países. Um era a Tunísia e outro era, quer dizer, de 70 e tantos países que fizeram o teste, apenas o Brasil ficou nos penúltimos lugares, né? Uhum. Em física, em matemática, em química. Isso é uma prova de que o nosso ensino piorou, né? Embora a infraestrutura tenha melhorado bastante. Não resta dúvida que melhorou, né? Mas, infelizmente, acontece isso. Eu quero me lembrar muito, João, de voltar um pouco aqui a 1993, quando a gente falou 92, 93, 95, quando esse período aí que a gente trabalhou, eu frequentava bastante sua casa, com o seu Zé Muniz, Dona Nelu, Zezito, quando chegava de Recife, Maria de Lourdes, Dona Lali, uma família maravilhosa vocês. Legal. E aí, muita gente não sabe, João Muniz, né? Seu Zé Muniz era filho de Antônio de Barros Muniz. Que era filho do Coronel Pedro Cício.
Filho do Coronel Pedro Cícero. Essa ligação, essa árvore eu não completava. Então, o Coronel Pedro Cícero, na realidade, é meu bisavô. Antônio de Barro Muniz é meu avô, José Muniz Falcão é meu avô. Onde é a meu rua pai. Coronel Pedro Cícero? Coronel Pedro Cícero é a rua da Praça do Doutor Pedro, ali, a rua do prédio José Muniz. Ah, sim, do Coronel Pedro Cícero. Sim. E a Antônio de Barro Muniz é a avenida que você tem em sua casa aí, na casa Isso. da Dona Nenelu, a casa lá de vocês. Casa dos meus pais. Onde você nasceu, acho que cresceu. Nasci e me criei lá. Se criou por ali. Então, Saí de lá com 43 anos para casar. para casar. E a mudança, João, depois de casado, foi criar família, né? Você é muito família, sempre foi, e agora quando teve a sua família própria, a família nuclear, você mostrou também que é um grande homem família. Obrigado. É verdade, é que você é um divisor de água, né? Eu sempre tive essa coisa na cabeça, né? No dia que... Você sabe que eu gostei muito da vida noturna da Araripina, mas chegou ao ponto tal que... Digo, não, quando eu me casar, eu vou realmente ser um dono de casa, né? Uhum. Vamos dizer assim. Então, graças a Deus, depois do casamento, né? A vida da gente melhora em todos os aspectos, né? Tanto na vida profissional quanto na vida familiar. E a gente, né, estamos nessa busca pela mudança, né, pela mudança, tentando chegar à perfeição. A perfeição é Deus, na realidade, né? Não vou dizer assim, tentando melhorar, né, as coisas os erros que a gente cometeu no passado, a gente hoje já não comete mais, tendo, né, a gente vai ganhando, Deus vai dando sabedoria a você, no sentido de você melhorar seu relacionamento, você ficar uma pessoa melhor, uma pessoa mais, vamos supor, receptiva, né? Porque às vezes a gente tem muita fama de pavio curto, né? Minha época da minha juventude, eu não tinha, eu tinha um pavio meio curto, né? E graças a Deus a gente vai melhorando, né? Eu tinha um colega que dizia o seguinte: você vai envelhecendo, você deve envelhecer feito um vinho, porque um velho azedo não tem que aguente. Muito bem, muito bem. Agora, João, mas enquanto você diz isso aí, era como a gente chama carne de pescoço, cara duro, firme na hora, mas também você sempre teve compromisso, sempre teve responsabilidade com as coisas que você foi convocado, com as missões que chegaram até você. Com certeza. Então, esse senso de responsabilidade a gente sempre teve e sempre tivemos essa visão de querer melhorar, né, o outro, né, a vida do outro, como a gente podia fazer para que a sociedade fosse melhor, fosse mais acolhedora, fosse mais representativa. Isso a gente sempre teve essa preocupação, realmente. Mas da preocupação que veio lá atrás, que também nós já falamos aqui do podcast, com relação a uma juventude crescer mais saudável, nós dizemos que, por exemplo, naquele período, nós tínhamos aqui, por exemplo, um exemplo que muita gente tem saudade. Não sei se saudosismo por saudosismo ou se é uma verdade. Saudade, por exemplo, do futebol amador. Que hoje nós não temos nem amador assim, daquela intensidade, porque o futebol amador que houve nele, em todo canto, foi muito minado pela tecnologia, por outras ocupações. Naquele tempo nós tínhamos, né, uma televisão, o rádio, televisão para a gente assistir os programas dominicais, depois entrou o próprio futebol na televisão no domingo à tarde, que concorreu com o futebol amador, e aí depois veio também a falta de entendimento e de apoio, e caiu muito. Hoje eu estava assisti recente, não sei se você liga essas coisas, assisti os finais da Copa Sul-Americana, do Mundial de Clubes, o Flamengo jogando, depois assisti Vasco e Corinthians, a final da Copa do Brasil, e o tanto de jogadores estrangeiros que tem, que antes nós só exportávamos, raramente você tem um jogador de fora aqui. Mas um país continental do tamanho do Brasil, nos municípios, não tem política realmente, nos municípios raramente você encontra uma rubrica, uma atividade ao esporte, de valorização do jovem, porque o jovem valoriza o celular na mão. Ele tem muito pouco tempo para estudo, como você está dizendo, para melhoria cognitiva, para valorização do conhecimento mesmo, e até mesmo da formação de atletas. Onde é que a gente está tendo? Nós tínhamos um time profissional aqui, depois o time saiu, não temos mais, e nós tínhamos esses campeonatos regulares, anual, com competição e valorização de todas as comunidades. Então, não é somente a Araripina que eu estou falando, é de quase todos os lugares. Então, onde é que a gente vai formar os atletas para as Olimpíadas,
para a seleção brasileira. A gente não pode chamar de fiasco, que eu sou apaixonado pela seleção brasileira, mas um sofredor, um cara que é apaixonado pela seleção brasileira. Porque muitos valores a gente está trazendo de fora, porque nós não conseguimos formar no país da gente. Você me entendeu o que eu quis colocar com isso, João? Pegar o camarada enquanto ele é novo para prepará-lo para ser um bom no futuro. Você foi um dos maiores entusiastas do esporte aqui em Araripina, né? Principalmente o futebol. Você sempre teve essa compromisso de procurar trazer o jovem, de procurar melhorar, né, essa participação nos esportes, né? Hoje a gente fica assim triste com o que está acontecendo com o Brasil. Você observa que o Brasil hoje não tem mais nenhum técnico de futebol da seleção brasileira. Teve que importar de fora porque não temos mais um técnico aqui, né? Inversão de valores que a gente está falando. Dizer, as pessoas, os grandes técnicos se envolveram com outros assuntos que não seja o futebol e negligenciaram o futebol. Você veja que hoje a gente está... Isso que você está dizendo refletiu nacionalmente, porque hoje é muito difícil você ver um jogo de seleção brasileira sem você não vê mais uns grandes craques, você não vê mais, né, o esporte como a gente via na nossa época na seleção de Tele Santana. Quem é que não lembra aquele entusiasmo que a gente tinha, ver a seleção de 82 jogar, Tele Santana, 86 também. Eu ainda hoje acho que das maiores tristezas que eu tive na minha vida eu fui passar uma certa vez um carnaval em Caruaru, 1986, foi no dia que o Brasil perdeu para, se não me engano, França, não sei se foi França, naquela seleção de 86. Então, praticamente acabou o carnaval. A gente tinha aquela preocupação. Você observa hoje que o brasileiro hoje não está mais com esse amor pelo futebol, não está mais com esse entusiasmo, né? Talvez em função disso que você está dizendo aí, dessa negligência que está acontecendo desde as bases até futebol de hoje, né? Porque se não está na grade curricular pedagógica, é evidente que não, mas pelo menos na grade de incentivo oficial. Isso. Porque naquele tempo, quando era esse horário, depois quando era no final da tarde, nessas cidades todas, você tava todo mundo indo para o campo, para treinar, aqueles times. Araripina tinha muitos times de futebol amador, cada um queria ser melhor do que o outro, porque ia treinar o tempo todo. Era de terça-feira a domingo. Quando não tinha jogo no estádio, desde o tempo do estádio Dozão, que era um estádio cheio de pedra e tal, ao depois Valmizão, ou Chapadão, ou Justin Butino de Souza, aí começou a diminuir essa questão de apoio oficial, porque é importante a iniciativa do poder público para estimular essa manutenção. Aí você tinha com esses treinando permanentes, João, eu lembro como se fosse agora, bota o time para jogar, era Araripina, tinha bons jogadores, era bom demais, você viu? Naquele tempo era muito melhor do que a seleção brasileira hoje. E eu disse que sou apaixonado, viu? E eu lembro, meu irmão falava muito do futebol de Araripina antigamente, na época de chocolate. Pois é, mas antes do meu tempo ainda. Tempo, né? Que já era uma tradição, né? Sim. O tipo de chocolate era conhecidíssimo, né? Era um time chocolate, veinha. Eu lembro quem era que eu lembro mais dessa época. Tinha alguns jogadores famosos aqui na nossa região, né? E realmente já depois da época, nessa época de ouro, manteve-se até a sua juventude, vamos dizer assim. E de lá para cá foi que começou a diminuir um pouco a intensidade da participação. Porque não tinha nada mais apaixonante e de permanente participação popular do que os campeonatos de futebol amador em todos os municípios da nossa região. E Araripina, quando formava a seleção, o tanto de gente que ia torcer, era uma paixão danada, era bonito demais. E bons jogadores. Ouricuri tinha bons jogadores. Quando jogava com a seleção da Araripina era uma festa. A Bodocó, tinha uns capaz, era bom demais quando tinha esse confronto aí. Uns choravam, outros sorriam, porque um ganhava e outro perdia, mas era bom. E teve uma época também muito que o futebol muito forte aqui na Araripina foi o futebol de salão, né? Sim. Futebol de salão na época era Boré, Marcílio jogava, Adalto, quem era mais, meu Deus? Enfim, era Tonho Cobra-Choca. Tonho Cobra-Choca. O eterno árbitro de futebol. Tonho sempre foi um espetáculo de gente. Então, uma vez a gente ganhou de um time de Recife, chegou um time do colégio CT Pan aqui na Araripina,
E teve um campeonato, nós ganhamos, né? Ganhou aqui, foi uma alegria total, porque o povo aqui de Araripina teria ganhado de um time de Recife, né? Então, o cara vinha pra cá e perder. Não, mas não fazia vergonha mesmo, não fazia. Então, quando a gente fala Araripina, eu falei aí Bodocó, Oricuri, Trindade, teve bons nomes também, Exu. E isso, João, hoje nós poderíamos, no mínimo, calçar com 1 ou 2 atletas dessa região um Sport Recife que fez a decepção que fez no Campeonato Brasileiro. Horrível. Rapaz, uma coisa triste. Sofrível demais. Mas nem fale, né? Então, quando a gente não é insistir, mas esses valores, eles não sei por que saíram dos nossos costumes, dos nossos hábitos. Aí o que é que faz? Se não está treinando no sertão do Araripe, no sertão central, o Salgueiro agora, o Salgueiro Atlético Clube está voltando para o Campeonato Pernambucano. Eu não sei se é esse ano ou se é em 27 que ele, 26 ou 27 que ele volta para o Campeonato Pernambucano. Petrolina sempre tem um time na primeira divisão, mas também não tem atletas de Petrolina. Araripina, quando formou o bode do Araripe, não tinha atletas daqui. Então, é preciso que se volte esses lugares a valorizar essas pratas, que nós temos valores demais. Inclusive, na época do bode, eu fiz um hino para o bode. Depois eu vou lhe mostrar. Também? Mas você é um compositor de mão cheia, não tenho dúvida disso. Foi aprovado. Nós temos a felicidade de fazer o podcast, João Muniz, porque essa pauta ela é bem solta. Nós viemos falar aqui talvez só de educação, né? E aí falamos só do nosso conhecimento, da amizade, do carinho que eu tenho por você, porque eu lhe conheço, não é de hoje, sei do seu tamanho. O neto de Antônio de Barros Muniz, né? O neto de Antônio de Barros Muniz. Que a sua família tem muito orgulho de você. Vamos falar agora da outra geração, dos sobrinhos, que são tudo médico, oculista, né? São três médicos oftalmólogos, né? Oftalmologistas. O Alfredo José, Francisco Eudes e Paulo Eduardo. São os 3. E você lembra do carinho que você tem? Se você dizer aí, eu vou cortar de novo. Que o Paulo Eduardo era pequeno, né? Ele fazia algumas coisas pra gente. Sim, que a gente pedia digitando. Foi o primeiro digitador do jornal Fronteira. A Fronteira era bom demais, porque era um menino, mas já estava na frente da gente, estava na tecnologia, né? A gente não precisava pegar a máquina da fotografia, não. Foi a transição. Era no PageMaker, né? No PageMaker. Tu lembra ainda, João? Eu lembro, sim. No PageMaker. E o doutor Paulo Eduardo hoje, eles são muito respeitados na profissão, né, João? Isso é o capricho da Dona Lali ou a inteligência da família? Como é? Rapaz, é esforço pessoal também, né? Pessoal. Esforço pessoal, vontade. É assim, se fosse meu pai estivesse aqui, dizia que são os desígnios de Deus. Meu pai era muito religioso, então ele dizia que isso quer dizer, é a vontade de Deus, né? Deus permitiu que eles chegassem onde estão chegando, né? Tem também Fernando, que é advogado, sim. Luciano também, que trabalha na prefeitura, né? Sim. Doutor Fernando é outro muito entusiasmado, nunca mais o vi, mas quando eu convivi assim com ele mais próximo, tanto Luciano, são pessoas de bem demais. Esses meninos são pessoas extraordinárias. Procuraram sempre, assim, Zé Muniz teve sempre essa preocupação de ensinar o correto aos filhos, né? De passar a religião. Ele era muito católico, papai, né? Ele era muito, muito católico. E teve essa digamos, vontade de que a gente seguisse no caminho dele, né? Seguisse no caminho de Cristo, de ter essa humildade, de ter paciência, de ter, enfim, né? Boa vontade com as pessoas, né? E, João Muniz, você falou agora dos encaminhamentos que a educação deu e transformou, por exemplo, a geração passada, que preparou a tecnologia para essa geração atual desfrutar. E qual a lembrança que você tem da transição que a Araripina precisou passar? Era um lugar muito mais difícil, menor, Araripina, mas sempre foi um lugar glamuroso. Araripina sempre foi um lugar de pessoas orgulhosas, até vaidosa, né? Pelo Araripina. E hoje é uma cidade que realmente se posicionou, né? Ela hoje é uma cidade grande. Ela é a 3ª maior cidade do sertão do estado de Pernambuco, depois de Petrolina e Serra Talhada, é Araripina. E realmente é uma cidade muito bem encaminhada, com faculdades, com outras universidades, outros centros de educação. Verdade, Heraldo. Você vê, Araripina é uma cidade que, embora o Brasil esteja, vamos dizer assim, em crise, Araripina é uma cidade pujante. A economia da Araripina cresce. Araripina é uma cidade que se desenvolve. Araripina é uma cidade que está sempre produzindo. Você passa 6 meses fora daqui, quando você retorna, você encontra
sempre cores diferentes, você encontra novas indústrias, novos comércios, né? Enfim, você encontra a cidade mais movimentada. Graças a Deus, a gente tem essa característica desse empreendedorismo do nosso povo, né? É uma coisa que marcou muito. Talvez isso tenha sido a mola principal para que a gente saia daquela cidadezinha acanhada dos anos 80 para a cidade pujante que é hoje Araripina, né? Graças a Deus nós temos essa qualidade. Essa qualidade. Ô, João, a gente falou muito pouco sobre a faculdade de agronomia, que também ela teve o momento, assim, o boom de convite para vir pessoas de várias regiões. Você lembra das primeiras turmas? Você participou do momento da fundação, sim, da faculdade de agronomia, e a importância dela, as primeiras turmas? Que lembrança você tem disso, João? Pera, veja só, a faculdade de agronomia, ela foi criada nos anos 80, se salvo engano, eu acho que em 85 para 86, né? Então foi uma faculdade que foi uma coisa extraordinária a criação dela. Vinham alunos de todas as regiões do país, alunos do Nordeste todo, estava aqui, Maranhão, Piauí, Sergipe, vinha Ceará, várias regiões, inclusive até do sul do país também, sul e sudeste, né? O que aconteceu com a FACIAGRA também foi que, na época que ela foi criada, só existia 2 faculdades de agronomia em Pernambuco. Uma era aqui e a outra era rural. Aí, a partir disso aí, dos anos 90, começou a criar muitas faculdades de agronomia. E a nossa demanda começou a diminuir. Então, com a diminuição da demanda, houve épocas em que foram oferecidas bolsas e manteve a faculdade de uma certa forma. Mas passou-se o tempo e não foi feito assim, muita coisa nesse sentido, e a faculdade foi diminuindo cada vez mais. Então, hoje ela está, vamos supor, funcionando minimamente, mas ainda, graças a Deus, ainda está aberta, né? Uhum. Então nós temos, olha, a gente tem, inclusive, alunos hoje bem-sucedidos em todo o Brasil, que foram nossos alunos aqui da FACIAGRA, né? A FACIAGRA um país agrícola, né, João? Importante demais. E como a gente também está falando nisso, a importância de fatores que foram agregados para o crescimento de Araripina, sem dúvida, a Faculdade de Agronomia foi um desses fatores, né? Porque pessoas que vêm estudar, elas também trazem conhecimento, trazem valores. Everaldo, você vê que isso mudou, muita gente aqui, houve um intercâmbio muito grande com o pessoal de fora, inclusive muitos casamentos aconteceram com alunos que vieram de fora, estão na FACIAGRA e também na FAFOPA, né? Sim, então, sim. Hoje aqui, em Araripina, a nossa sociedade hoje mudou muito. Houve muita, digamos, miscigenação com pessoas que chegaram de outras regiões, que se fixaram aqui. Hoje são cidadãos araripinenses, cidadãos e cidadãs araripinenses. Chegaram aqui nos anos 80 e gostaram tanto da cidade que ficaram, né? Então, outros casaram e levaram a esposa para seu reduto, como a gente diz. Exatamente, pois é. Então aconteceu muito casamento mesmo, aconteceu aqui, né, em alunos da FAFOP e da FACIAGRA com munícipes de Araripina. E me diga, para a gente concluir nosso podcast da vida feliz com ela, João, porque todo mundo, vida boa é do vizinho, mas parece que você soube se preservar nessa vida, se conduzir, se preservando, se respeitando o próximo, sendo religioso, seguindo os passos do seu pai. Eu não estou jogando confete, não, porque eu vejo assim, eu tenho que dizer o que eu estou sentindo, porque o homem tem uma dificuldade muito grande de reconhecer. E como a gente não foi dotado de nenhum ciúme de inveja, de ciúme de ninguém, eu fico muito feliz, porque eu acompanhei muito dos seus passos e sei que você é um homem muito realizado pelo que você conseguiu construir e manter. Veraldo, realmente, obrigado aí pelas palavras. Na realidade, a gente vai amadurecendo e vai procurando ser melhor, né? Ser melhor, tendo mais paciência, entendendo melhor as pessoas, que de repente, às vezes, uma pessoa vai dizer uma determinada coisa e às vezes você nem quer ouvir o que a pessoa diz, já está retrucando, né? Então, a gente, é aquela questão, você tem dois ouvidos para ouvir mais, né? E uma boca só para falar menos. Uhum. Então é importante que você tenha essa preocupação de ouvir as pessoas, de procurar conciliar, até no próprio meio familiar, na própria sociedade, com os próprios amigos, para que você consiga chegar nesse ponto de maturidade, onde
Porque a gente chega a uma certa fase da vida que o importante é o quê? O importante é você ter paz, você ter respeitabilidade, respeitar as pessoas, ser respeitado, né? E pedir a Deus que as coisas andem conforme a sua vontade, a vontade de Deus. Mas como um grande trabalhador brasileiro também, um grande profissional, você conseguiu se estruturar para, assim, que o amanhã virá. Se Deus quiser, vai muitos e muitos amanhã para que a gente possa também estar aqui para ver o mundo com saúde, com paz. E aí, para isso, saber investir ao longo do tempo de trabalho. Parece que você soube fazer esse investimento e hoje consolida também com seus empreendimentos que fazem com que você tenha uma manutenção e uma aposentadoria ainda mais tranquilo para assegurar principalmente a educação de suas filhas. Pois é, a gente tenta, né? A gente tenta, procura fazer da melhor maneira possível e entrega a Deus. Deus é que resolve, Deus é que sabe o que é bom pra gente e o que não é. Né? Você sabe o tamanho dessa palavra, mas você é um homem feliz. Graças a Deus. Que bom. Deus te abençoe sempre, viu, João? Amém. Eu quero lhe agradecer por você ter vindo aqui. Pois é, obrigado. Você me deu o tamanho do orgulho que eu fiquei em você ter vindo atender o meu convite. Obrigado pelo convite. Eu é que fico orgulhoso de estar aqui, fico muito satisfeito de você ter me convidado, ter se lembrado de mim. E a gente está aqui sempre ao seu lado aí para o que a gente puder fazer, né, pela nossa cidade de Araripina, que você hoje é um cidadão araripinense, né? Pois Sim. é. E Deus te abençoe, que você consiga sempre crescer na sua área, no seu ramo aí, onde você faz muito bem feito. Muito obrigado. João Muniz, professor João Muniz, o nosso convidado especial deste podcast que nós apresentamos com muito carinho. Até uma próxima oportunidade. Podcast Iveraldo Nascimento.